Como é bom ler um romance bem escrito, né? Essa foi exatamente a minha sensação lendo Emma, da Jane Austen. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre essa minha experiência de leitura. Eu já li alguns romances da Jane, né? Então, eu já li Razão e Sensibilidade, que foi a primeira publicação. Depois, Orgulho e Preconceito, que continua sendo meu preferido. É a obra-prima dela. Depois eu li Mansfield Park, que também gostei bastante. E agora Emma, eu considero que é o romance mais maduro da Jane Austen. Eu fiquei muito com essa sensação de que a escrita dela que está muito madura, as ironias dela estão cada vez mais afiadas, e eu gostei muito do que ela fez com a personagem principal aqui da obra. A Emma é a única protagonista, a única heroína da Jane Austen que não precisa se casar para ter dinheiro, que já vive numa situação financeira muito boa e tal. E ela tem algumas características que fazem as pessoas detestar essa personalidade dela. Ela é meio que uma menina mimada mesmo. Ela cresce na maior parte do tempo da vida dela sem a mãe dela. A mãe dela falece quando ela é muito nova. E ela vive com o pai dela, o Sr. Woodhouse, que é um hipocondríaco, assim, que tá o tempo todo preocupado com doenças que existem só na cabeça dele, enfim. Então ela tem esse cuidado com ele, mas ao mesmo tempo falta essa figura feminina que a aconselhe e que também em algum momento coloque freios naquilo que ela faz. Então ela se torna muito mimada. Ela tem ali uma preceptora, uma governanta da casa, que é a senhorita Taylor, e a senhorita Taylor, justamente o início da história, é ela se casando e saindo da casa dos Woodhouse. Então a gente tem um momento de rompimento, né, familiar da Emma, porque ela vai perder aquela que seria a figura de mãe para ela, mas que a própria narradora, né, o próprio narrador aqui da história já nos fala que fazia muito tempo que a senhorita Taylor simplesmente só aceitava tudo que a Emma fazia. O que eu mais gosto na Jane Austen é a capacidade dela de trazer o dia a dia e a beleza do cotidiano nas suas obras. Isso sempre me chamou muita atenção e eu vejo que muitas vezes é colocado de lado como uma literatura mais fraca, uma literatura de menininha, sabe? Uma literatura que é uma historinha de amor, uma historinha de casamento. Só que eu vejo nas protagonistas especialmente, mas em todos os personagens da Jane Austen, essa capacidade de mostrar a realidade e de aprofundar nas entrelinhas a personalidade desses personagens e as atitudes deles, e tudo isso sempre reflete muito aquilo que a gente vê nas outras pessoas. Então, é óbvio que todo mundo conhece uma Emma Woodhouse, que é uma menina mimada, que é uma menina que faltam freios para essas atitudes dela, e às vezes ela faz coisas que na cabeça dela são maravilhosas, e na verdade ela tá atrapalhando a vida dos outros. E assim como vários outros personagens aqui, a senhorita Bates, a Jane, o Frank Churchill, enfim, tem vários personagens aqui que refletem muito daquilo que a gente vê nas pessoas. Eu gosto muito disso na escrita da Jane. Orgulho e Preconceito, como eu falei, continua sendo meu preferido, porque eu acho que lá a Jane Austen conseguiu fazer um romance redondinho e sem muita gordura. Eu penso que tanto em Emma, eu senti isso em Mansfield Park também, às vezes a Jane Austen coloca muito detalhe, muita coisa que às vezes cansa o leitor. Essa foi a minha sensação com esses dois livros e por isso eu não coloco eles como meus grandes preferidos. Em Orgulho e Preconceito, a coisa toda vai muito direta e, ao mesmo tempo, nós temos dois personagens, especialmente, que são muito aprofundados e são muito humanos e a gente se enxerga muito neles, né? Mas todos os livros da Jane Austen isso acontece. Grandes personagens, bem construídos e que a gente se vê naquilo que eles fazem, especialmente nos erros que eles cometem. E a Emma, particularmente, é uma personagem que comete muitos erros e por isso que tanto traz também essa raiva das pessoas. Tem muita gente que odeia a Emma, tem muita gente que detesta esse livro justamente por essa personalidade da Emma, enfim. E a densidade mesmo dessa personalidade da Emma foi uma das coisas que mais me surpreendeu. Como a gente observa aqui um arco de maturidade muito interessante nessa personagem. É quase como um pouquinho do romance de formação que a gente vê esse personagem lá no início, e ele vai realmente amadurecendo com o próprio enredo, e é isso que a gente tem aqui com a Emma, mas num recorte específico, né? A gente tem ali um período de poucos meses, ou máximo, sei lá, um ano, no máximo 2 anos, que a história toda se passa. Então não é necessariamente um romance de formação, né, por si, mas eu considero que existe esse arco de redenção, arco de maturidade da personagem, que é muito bem construído pela Jane Austen. A primeira frase desse romance já ambienta a gente com essa personagem de uma forma bem direta
bem ao estilo Jane de ser, né? Porque ela sempre tem esses começos memoráveis e que geralmente carregam consigo bastante ironia. E começa com Emma Woodhouse, bela, inteligente e rica, com um lar confortável e uma natureza alegre, parecia reunir algumas das melhores bênçãos da vida. E vivera quase 21 anos no mundo com muito pouco a afligi-la ou irritá-la. Então a gente já entra na história sabendo o que esperar dessa personagem. Por isso que eu acho que talvez não faça tanto sentido ficar com raiva da Emma, porque desde o início da obra a gente já sabe que ela vai ser uma personagem mimada, uma personagem que às vezes vai falar umas coisas fora, né, do momento, porque ela de fato foi criada dessa forma. Só que ao mesmo tempo, como eu comentei, a gente tem esse amadurecimento dela no decorrer da história. Isso se dá especialmente porque tem um amigo do pai dela, que é o Sr. Knightley, e ele é um amigo do Sr. Woodhouse, aparece sempre na casa deles, e ele sempre aconselha a Emma. Desde cedo, porque ele é muito mais velho que ela, né? Enfim, tem mais de 30 anos, ele sempre aconselhou a Emma e tentou educá-la nesse sentido de que às vezes ela fala as coisas, né, que não estão no contexto social, digamos, e que ela precisa se colocar nessa posição dela de menina mais favorecida, ela precisa olhar para os menos favorecidos de uma forma empática, enfim, tudo isso vai sendo construído aqui também. E o grande contexto aqui da obra, e que foi mais explorado nas adaptações, inclusive tem a adaptação dessa obra aqui, que é As Patricinhas de Beverly Hills, e porque o grande ponto é que a Emma quer casar todo mundo. Ela não precisa casar porque, como falei lá no início, né, tem esse contexto de que, diferentemente das outras obras da Jane Austen, em que a mulher sempre precisa alcançar uma posição social ou uma situação financeira melhor por meio do casamento, a Emma não precisa, mas ela quer casar todo mundo ao seu redor. Então, ela considera que foi ela mesma que ajudou a casar essa governanta da casa dela, a senhorita Taylor, que se torna a senhora Weston. E ela decide, então, que ela vai meio que amadrinhar uma menina ali da região, que é a Harriet Smith, que basicamente ela é uma filha bastarda. Ninguém sabe exatamente a origem dela, então ela tem esse contexto um pouco obscuro, assim, de relações sociais. Então, isso é importante para o contexto, no sentido de que ela não poderia estar nos mesmos círculos sociais que a Emma. Então a Emma meio que vai amadrinhar essa menina e vai decidir que vai casá-la com uma pessoa melhor para que ela ascenda socialmente também. Só que a questão é que a Harriet, ela não foi criada num contexto assim, e ela também já tinha aí um possível pretendente da região em que ela vivia com uma família ali que era um pouco menos favorecida financeiramente, enfim. A Emma vai pegar essa menina desse contexto, vai tentar ensinar mais ou menos ali como se tornar uma dama, como se portar como uma dama, mas não é só porque a Emma quer que isso aconteça que isso vai acontecer. Então, a partir disso, a gente percebe, então, os desdobramentos, essas tentativas da Emma de casar a amiga dela, e que às vezes são grandes furadas, porque, enfim, muitas vezes a Emma é quem tá sendo visada pela pessoa que tá cortejando essas meninas, que andam sempre juntas, essas duas, e ela não percebe, só que ela é o melhor partido da região, né? E ela deveria notar isso porque, enfim, ela já tem uma condição financeira boa, tem uma terra ali em Highbury, que é o lugar onde se passa a história, ela tem uma casa que é uma das maiores da região, enfim. Então ela não percebe que muitas vezes ela tá só desfavorecendo a amiga dela. Então é uma situação que eu acho que é corriqueira, sabe? Que é uma situação que a gente consegue perceber no dia a dia. Eu acho até meio um clichê de comédia romântica, né? Da mulher que tenta casar uma amiga e, na verdade, o cara se apaixona por ela. Enfim, esses clichês de romances muitas vezes estão em Jane Austen. Não é à toa que Orgulho e Preconceito é um dos precursores aí do Enemies to Lovers, que fala, né, que seria uma espécie aí de romances, que tem vários romances nesse sentido de que eles se odeiam no início e depois eles se casam. Então, muitos desses clichês de romance estão mesmo em Jane Austen. Quem lê Jane Austen não pode esperar grandes acontecimentos. Existem alguns plot twists que ela sempre coloca nas suas obras e isso nem é de longe assim a melhor coisa que ela faz nos romances. O que realmente me faz brilhar os olhos nos livros dela é essa capacidade mesmo de mostrar as minúcias do cotidiano desses personagens que trazem tanto, né, do ser humano. E ela tem esse olhar que é muito afiado e também traz suas críticas de uma forma bem irônica, bem sarcástica, né? A Jane Austen, quando publicava suas obras e até depois, assim, demorou um pouco para as obras dela serem de fato estudadas como
grandes romances em que grandes técnicas foram desenvolvidas, como é o caso do discurso indireto livre, ela era vista como esse romance de educação, romance de costumes e nada mais do que isso, né? E até se criticava muito porque ela vivia ali um contexto pós-Revolução Francesa, as invasões napoleônicas, e essas coisas históricas, esse contexto histórico nunca aparece na obra dela, pelo menos diretamente, né? Só que ela escrevia sobre aquilo que ela via e sobre aquilo que ela conhecia, mas trazendo sim as suas críticas e trazendo essas ironias que eu acho sensacionais. Tem um momento aqui do livro que ela faz uma crítica assim àqueles círculos sociais que é pura ironia e é pura crítica, e às vezes é colocado que a Jane Austen não traz crítica nenhuma nas suas obras, né? Emma não disse mais nada, outros assuntos tiveram a sua vez, e o jantar terminou. A sobremesa chegou, as crianças entraram e foram abordadas e admiradas em meio à conversa de sempre. Foram feitos alguns comentários inteligentes, outros perfeitamente tolos, mas a imensa maioria não foi nem uma coisa nem outra. Nada pior do que observações cotidianas, repetições enfadonhas, notícias velhas e piadas sem graça. Ela resumindo aqui um evento social desses, né? E quem nunca passou por um evento social desses, né? Mas uma das críticas que é bem interessante de ver aqui na Emma é que a Emma tem condições financeiras muito boas e ela tem vários interesses que ela pode desenvolver. Pintura, arte, música, tudo isso estava aberto para ela, né, por estar numa condição financeira melhor. Só que por justamente ter sido essa menina mimada, sem nenhum direcionamento, ela mesma fala que não tem nenhum interesse que ela consegue ir até fundo, assim. Ela não tem uma habilidade que ela desenvolveu propriamente. Ela fazia tudo pela metade e deixava, sabe? Justamente por essa sua característica. E não deixa de ser uma forma de crítica também, né, dessa ideia da educação feminina naquela época. Aqui no texto de apoio da minha edição da Penguin, que é de uma professora que estuda esses clássicos oitocentistas, enfim, que é a Sandra Guardini Vasconcelos, ela fala um pouco sobre essas características da Jane Austen e sobre essa lente que ela coloca nos seus personagens, né? Emma é muito mais do que um romance sobre amor e casamento para mocinhas sonhadoras e ingênuas. Por isso, lê-lo em chave escapista ou romântica é uma simplificação. O alvo de Austen é o leitor adulto, que sabe apreciar sua agudeza para expor os defeitos, as deficiências e a hipocrisia que observa na conduta e no caráter de suas personagens. Minimalista, Austen é uma observadora irônica da vida e mobiliza sua perspicácia para comentar os costumes de seu tempo, seu objetivo de escrutínio, e exibir o ridículo de certas convenções e comportamentos sociais sem poupar nem ao menos as heroínas. E aí fica bem claro nesse caso aqui da Emma, né? E em outro momento ela fala que o sentimento de superioridade e o egocentrismo da Emma precisam passar pelo crivo da experiência e da aprendizagem para que ela os supere. Então, muito mais do que fazer uma análise puramente a questão de classes, a questão da imobilidade das classes aqui na Inglaterra dessa época pré-vitoriana, existe uma ideia de educação moral e amadurecimento desses personagens que vai muito além, né, dessa questão. E é isso que fala aqui a Gertrude Himmelfarb nesse livro, A Imaginação Moral. Ela faz uma análise de Emma e ela faz uma análise também à luz de Middlemarch, da George Eliot, que eu ainda não li. Mas falando especialmente sobre Emma, ela fala assim: em certo sentido, Emma é uma comédia de costumes que estão a serviço das classes. De modo ainda mais relevante, porém, trata-se de um drama no qual os costumes estão a serviço da moral. Seus personagens, independentemente da classe a que pertençam, são agentes morais responsáveis. A medida de seu caráter é o modo como eles se portam diante dos outros, sobretudo diante daqueles que, a seus olhos, são socialmente inferiores. Isso fica muito claro aqui, porque tem um momento específico em Emma em que ela faz um comentário bem desrespeitoso, assim, com a senhora Bates, que é de uma situação social inferior, né? Ela tem menos condição financeira e tem um contexto mais complexo ali dessa personagem. Mas ela fala muito, assim, fala algumas besteiras no meio desses eventos sociais, e a Emma faz uma ironia com essa mulher. Logo depois, o Sr. Knightley vai repreendê-la muito por ter feito isso, por ter levado essa mulher ao ridículo, justamente por ela ser inferior socialmente. Então a Emma deveria ter uma consciência de fazer o bem para essas pessoas, né? E não de colocá-las numa posição de inferioridade. Então é sobre isso aqui que
a Gertrude está falando também. É claro que vai haver toda uma formação romântica aqui com alguns pares possíveis para Emma e alguns pares possíveis também para Harriet Smith, como eu comentei, porque a Emma é essa casamenteira. Eu acho que o desenvolvimento do romance aqui nesse livro é muito maduro mesmo do ponto de vista da escrita da Jane Austen. Às vezes ela faz, né, como eu comentei em outras obras, uns plot twists, umas coisas doidas, assim, pra juntar uns casais. E aqui já faz muito mais sentido. É uma coisa que desde o início da obra a gente já sente que existem elementos que podem levar a um determinado romance, que é o que acontece aqui em Emma. Não quero dar spoiler pra quem ainda não leu, mas eu considero que há aqui um amadurecimento tanto da personagem Emma como também da escrita da Jane Austen. E aqui a gente acompanha essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu achei incrível. E, de fato, não é um livro cheio de acontecimentos, e nenhum livro da Jane Austen é assim. Só que, como eu falei, essas pequenas minúcias e esse enredo que vai bem fechadinho, que as coisas vão se encaixando, que tudo tem uma resposta, eu acho que a Jane Austen faz muitíssimo bem. E é por isso que vem essa sensação de, nossa, estou lendo um romance tão bem escrito, tão bom, tão agradável de se ler, sabe? Não é porque eu vou esperar uma grande coisa, um contexto aqui, uma grande filosofia, mas é simplesmente uma filosofia do cotidiano, que é também uma filosofia que a gente precisa estudar, que a gente precisa prestar atenção. Às vezes mais do que as grandes filosofias e os grandes assuntos que às vezes nem estão ao nosso alcance, enquanto que o cotidiano está sempre ao nosso alcance, né? E nesse sentido, eu queria encerrar com um comentário da Virginia Woolf, aqui nos ensaios seletos que eu tenho da editora 34, ela tem um texto sobre a Jane Austen, ela fala que Jane Austen é, pois, senhora de uma emoção muito mais profunda do que se revela na superfície. Ela nos estimula a prover o que ali não se encontra. O que oferece é, na aparência, uma banalidade, porém composta de algo que se expande na mente do leitor e confere a mais resistente forma de vida às cenas que por fora são banais. Que é justamente essa ideia, né, da filosofia do cotidiano. E ela encerra esse texto aqui falando que a Jane Austen é a mais perfeita artista entre as mulheres, a autora cujos livros são imortais e morreu justamente quando estava começando a sentir confiança no próprio sucesso. Que ela comenta um pouco sobre a vida da Jane Austen, né, que infelizmente faleceu muito cedo mas esse ponto do amadurecimento das obras é bem nítido aqui em Emma, né, que foi dos seus romances mais posteriores, digamos assim, né. A ideia de Emma teria vindo já muito antes, com uma história que é os Watson, algo assim, provavelmente um conto, uma história que ela teria escrito aí com seus 15 anos. E acontece muito isso, né, com os livros da Jane Austen, dela passar muito tempo mexendo nessas histórias e ter inspiração com histórias que ela escreveu já na adolescência, enfim. Eu acho a história dela maravilhosa, quero ler todos os romances dela. Quem sabe trazer pra vocês depois, então, um vídeo falando sobre todos esses romances. Também tem uma biografia aqui da Jane Austen, que é difícil, né, porque são poucos os elementos que ela deixou sobre a própria vida, as cartas que se tem dela com a irmã também são pouquíssimas, enfim, mas toda a sua obra eu acho muito fascinante, justamente por esses elementos que eu trouxe pra vocês aqui nesse vídeo. Então, se você ainda não leu, Jane Austen, fica aí o convite, porque existe muito mais do que a superfície aparenta ter. É isso, espero que tenham gostado aí dos meus comentários. Queria falar um pouco, né, sobre essa leitura maravilhosa que foi Emma, de Jane Austen. Mais um livro muito gostoso de ler e uma história cativante com uma personagem bem complexa e com a sua densidade, mas muito bem construída aqui pela Jane Austen. Comenta aí se você já leu esse livro, se você ficou com vontade, se já leu outra obra dela. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e inscreva-se no canal, porque isso me ajuda bastante. Até o próximo vídeo.